Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus seja abundante com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos. Hoje nós iremos comentar a respeito do casamento. É uma questão relacionada com Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Jesus ele vai falar sobre a preservação da família e também a relação sexual lícita é somente dentro do casamento, mas nós vamos abordar alguns pontos dessa lição. O casamento ele é uma instituição divina, ele foi criado pelo próprio Deus. Deus viu e não era bom que o homem estivesse só. E Deus cria ali uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira para Adão. Só que essa união entre o homem e a mulher não é uma união sem compromisso, uma união de ajuntamento, não. Ela tem que ser realizada pelos laços ali do matrimônio, regulamentada dentro da sociedade. Então havia Adão e Eva, olha o que Deus já estabelece aqui em Gênesis, capítulo 2. Versículo 24. Essa é a razão de que o homem deixe pai e mãe e une-se à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Então nós vamos ver que outra tradução, essa aqui que eu estou usando aqui, ela é uma tradução mais próxima do original, mas é que essa união familiar, essa instituição, é que o homem deixa pai e mãe e se une aqui à sua esposa. Então, a união regulamentada, aprovada pelos pais, pela sociedade, no sentido de estar regulamentada para que possa ali ser mantido um lar, uma família. E nós vamos ver que o casamento que Deus cria, primeiramente, ele é monogâmico. É um homem e uma mulher e um homem dentro dessa instituição, dentro dessa união familiar, formada pelo homem e pela uma mulher monogâmica. Embora no início ali da formação dos povos, das nações, nós veremos que isso parte, um costume, um princípio de Lameque, uns descendentes de Caim, ele tem duas esposas. Nós vamos ver que isso acaba sendo seguido por muitas pessoas, embora Deus nunca aprovasse esse tipo de atitude, esse tipo de compromisso do casamento ser bígamo, polígamo, mas é monogâmico. Deus tolera isso, mas só pode, essa união ela só é aprovada, ela é aceita nesse princípio de Gênesis. Um homem e uma mulher, e o casamento ele é heterossexual. Duas pessoas se unindo do sexo diferente, o macho e a fêmea, o masculino e o feminino, o homem e uma mulher. Então, fora disso, não é aprovado pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Então, as pessoas querem andar segundo o curso deste mundo, né? Cada um terá que dar conta diante de si. Mas o que a Bíblia ensina, o que Deus se agrada, é o relacionamento entre um homem e uma mulher, matrimônio. E o casamento também é para ser indissolúvel. Nós vamos ver que fala, ambos serão o que? Uma só carne. Então, o que pode dissolver o casamento é a morte de um dos cônjuges. Só que naquele tempo antigo, nós vamos ver que Moisés acabou dando carta de divórcio por causa da fraqueza dos homens, da atitude pecaminosa que os homens tinham, que as mulheres acabavam sendo tratadas como um objeto, eram ali por
em vários contextos, várias culturas, nós vamos ver que as mulheres não eram muito valorizadas. Embora houvesse alguns homens decentes, alguns homens que sabiam dar o devido valor ao que as suas esposas, suas companheiras. Nós vamos ver que diante de Deus, o homem e a mulher são iguais. E nós não devemos fazer acepção de pessoas. É claro que dentro do casamento, pela palavra de Deus, nós vamos ver que o homem, o marido, ele é o sacerdote do lar, ele é aquele que obtém o governo. Mas o governo dentro de um princípio estabelecido por Deus, da qual o marido deve amar a mulher e dar a vida por ela, né? Nós vamos ver que essa união, o matrimônio, o casamento é algo tão sublime, tão belo, que é comparado como Cristo e a sua igreja, né? Paulo traz essa comparação para mostrar o que é a dignidade do que é o casamento. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele traz essa veneração relacionada ao casamento, né? Fala que venerado seja o leito sem mácula, né? Está falando de digno, de honra, de respeito, é o matrimônio, é o casamento. E ele fala que aqueles que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus trará juízo sobre eles. Então nós vamos ver que a intenção de Deus é sempre que o casamento fosse um homem ou uma mulher, fosse indissolúvel. E aí vai ser questionado, né, já nos tempos de Jesus, essa questão da separação, e aonde Jesus ele traz o que Deus havia trazido uma instrução para a preservação da família, do casamento, das relações sexuais ilícitas, a pureza sexual, né, condenando o que o adultério. Só que as pessoas achavam que o adultério era só algo prático, mas Jesus traz o que? Uma grande verdade. Todo adúltero, nós vamos ver que as intenções ela nasce dentro do coração, vem primeiramente do coração. E Jesus ele vai trazer o sentido espiritual da lei quando Jesus disse: olha, ouviste que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então nós vamos ver aqui que o adultério não é uma coisa momentânea. Sempre é algo que é preparado, há uma preparação. E Jesus fala para evitar o que? O adultério, porque adultério é o relacionamento sexual com uma outra pessoa que não é a sua mulher ou não é o seu esposo. Então isso é o adultério. E Jesus, ele nos mostra que o início de todo ato pecaminoso, ele inicia dentro do coração. Por isso que ele orienta que o homem, ele não pode olhar para a mulher com uma intenção cobiçosa, com uma intenção perniciosa relacionado com uma outra pessoa que não seja a sua. Então, uma intenção errada, no sentido de olhar, desejar, vai trazer brechas para que atitudes pecaminosas erradas sejam tomadas. Nós vamos ver que o adultério, ele traz prejuízo para a unidade familiar, a perca da confiança. Nós vamos ver muitas outras coisas vão ocorrer quando essa atitude abominável ela é praticada por um dos seus membros. Então, o cristão ele é recomendado a evitar as obras da carne, a evitar essas consequências desastrosas. E a maneira, meus irmãos, de nós vencermos essas coisas é guardando o nosso coração.
porque a fonte dos desejos, ela acaba vindo, né, quando a pessoa, ela cobiça dentro do coração algo que não lhe pertence. E a maneira de vencer esses impulsos é o cristão dominar o quê? A sua natureza. E ele consegue dominar com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Trabalhando que em nossa vida, em nossos corações, nos levando a submetermos à vontade de Deus e a crucificar a carne com as suas paixões. E o que fazer para que o casamento seja para sempre? Então nós vamos ver que, primeiramente, Jesus precisa estar no centro de nossas vidas e seguimos a orientação da sua palavra. Jesus disse: se alguém deixar uma mulher, olha só, se alguém repudiar uma mulher, ou a mulher repudiar o homem também, a não ser por causa da prostituição, de uma relação sexual ilícita, alguém que casar com ela e ele mesmo também se contrair um outro matrimônio, se não ser por causa da traição, as pessoas estão cometendo o quê? Esse mal, esse pecado. Então Jesus está dizendo que o casamento ele é indissolúvel. Só pode ocorrer o rompimento caso haja o quê? Uma infidelidade, haja uma traição. E aí pode ser rompido. Mas Paulo, orientado por Jesus, vai dizer que a intenção é que o cônjuge busque perdoar o outro por essa falha, por esse erro. Aí não tendo condição, aí entra por esse caminho aí da separação, porque a aliança foi quebrada e não houve a possibilidade ali de reconciliação. E Paulo vai trazer também uma outra orientação relacionada ao casamento. Então nós vamos ver que ele só pode ser quebrado com a morte ou com uma infidelidade conjugal de um outro. E Paulo, lá na sua primeira carta, capítulo 7, ele vai trazer o assunto relacionado com o abandono do lar, se um dos cônjuges não quiser mais coabitar com o outro e tomar o que? Um caminho contrário. Então aí já não haverá mais como manter essa aliança se um dos cônjuges abandonou o outro e enveredou para um caminho totalmente fora daquele estabelecido por Deus. Então a maneira de se manter um casamento é o Senhor Jesus estando no centro, a sua palavra sendo a nossa regra de conduta e a questão do respeito mútuo de um para com o outro, a questão da dignidade da pessoa, tratamento sadio, honesto e relações sexuais lícitas. Porque o sexo é algo prazeroso, mas somente dentro da unidade chamada casamento, dessa instituição criada por Deus, e também com o seu parceiro. Então, fora disso, trará prejuízo e rompimento nessa aliança. Então, o casamento, ele é algo abençoado, algo maravilhoso que Deus estabeleceu para que haja esse encontro de um homem e uma mulher e eles possam viver dentro do centro da vontade de Deus. Mas é necessário que o casal ele venha se cercar de todos os lados contra os desejos pecaminosos deste mundo tenebroso e também dos desejos da carne. Então, que Deus nos ajude, Deus nos guarde, que verdadeiramente essa aliança que nós fizemos diante de Deus e diante dos homens venha ser cumprido na vida de todos aqueles que são casados,
até que a morte o separe. E você que é solteiro, procure se relacionar dentro da palavra de Deus, buscando do Senhor orientação, entendimento, para que as suas escolhas sejam as escolhas certas. Então, até um próximo encontro, Deus assim permitindo.